dia, irmãos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a ficar em pé para darmos início a este culto, iniciando já, louvando ao Senhor, adorando pelo menino que nasceu, um dia se fez homem, habitou entre nós, né, e deu a sua vida para nos dar a salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o convite para você e para mim adorarmos o Senhor. Tem sido um mês muito maravilhoso e abençoado. Nós estamos participando do Natal Presente na Santa Casa, quartas e sábados. E queridos, como é maravilhoso, em uma dessas quartas estávamos cantando algumas músicas de Natal. E o pessoal das células, da nossa rede ali olhando, percebendo a luta de algumas pessoas entre a vida e a morte no hospital na Santa Casa. E aí, ouvi uma música de esperança dizendo, olha, Deus te ama, vinde, adoremos ao Senhor. E aí entregávamos um kit do Natal Presente, amados, que impacto, que delícia que foi. E esse é o convite do Senhor, vinde, adoremos, a vida é muito rápida, tudo passa rápido demais, a gente precisa estar conectado com o nosso Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Paizinho querido, obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade, nesse mês de dezembro, estar refletindo sobre o valor, a importância, o significado da Tua vinda na nossa vida. Como é importante saber que há vida e há esperança, quando o Senhor, que é a luz do mundo, está na nossa vida. Obrigado, Deus, pela saúde. Poderíamos estar no hospital, mas estamos com o privilégio
temos o privilégio de estar aqui adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, é viva, é eficaz, é poderosa. A tua palavra nos convida a estarmos pertinho do Senhor, porque quando estamos perto do Senhor, virão lutas, tribulações, mas o Senhor é a nossa esperança. Paizinho querido, nas minhas adversidades, a maior arma que nós temos é a nossa intimidade com o Senhor. Então, obrigado a Deus, porque a tua palavra conforta, a tua palavra traz esperança, a tua palavra dá direção, dá orientação, traz amor, traz abundância, supre as nossas necessidades. E nesta manhã, aqui na doce presença do Senhor, queremos te adorar, porque o Senhor nasceu, e nasceu para trazer vida, esperança, graça e amor. É isso que nós queremos, ó Deus, celebrar o teu nome, queremos glorificar o teu nome, queremos adorar e nos aquebrantar diante de ti, porque tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa do Senhor. E ó Deus, que a cada dia o Senhor possa nascer no coração de gente nova na nossa cidade, para que a nossa cidade possa celebrar o doce e maravilhoso nome de Jesus. Oramos, ó Deus, porque estamos aqui para te adorar em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda em pé, vamos celebrar o nome do maravilhoso Jesus, esse que nasceu e que merece toda a adoração do nosso coração. Glória a Deus. Os amados podem se assentar? Glória a Deus. Olá, está no ar o nosso informativo com notícias importantes para você. Então fique atento, veja o que está acontecendo na nossa igreja e confira os nossos eventos de fim de ano. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Nossas mãos levantadas. O amor de Deus em Cristo foi recebido pelos discípulos. Isto é um valor eterno, bíblico. É uma unção de Deus que todos devem receber. Mais do que convertido, ser um discípulo. Um discípulo que morre para si mesmo e que se multiplica na vida de outros. É a vontade de Deus. Você que já aceitou Jesus como Salvador, deve fazer a sua aliança de compromisso com Deus, através do batismo. Fale ainda hoje com a nossa equipe de integração, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue em nosso telefone. Se preferir, fale com o seu líder de célula e faça sua inscrição em nosso curso de batismo, que é de graça. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês, pois os batismos serão exatamente entre o Natal e o Ano Novo, dias 28 e 29. E você tem a oportunidade de virar o ano já batizado. Não fique de fora. Atenção, pais! Os ensaios de coreografia, coral e o clubinho missionário estarão suspensos de 15 de dezembro até o fim de janeiro. Informaremos pelo VT e Facebook o retorno dessas atividades. O Mini agradece também aos pais que são comprometidos, trazendo os filhos nos ensaios e adquirindo as roupas nos eventos especiais. Cremos que essas atividades desenvolvem amizades com outros garotos e garotas que têm os mesmos valores e possibilitam o crescimento espiritual, entre outros. Tenham todos boas férias. A palavra de Deus no Salmo 119, 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E o próprio Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. É sobre isso que o nosso Natal vai falar neste ano, através de muita música com coral, orquestra, dança, teatro e palavra. Jesus, nossa luz. Convidamos você, sua família e amigos para participarem conosco nesta grande festa de aniversário para Jesus. São 2 cultos iguais, para que todos possam participar com conforto e tranquilidade. Não esqueça, próximo dia 25, às 17 e às 19h30 aqui em nossa igreja. Separe essa data e venha adorar conosco num Natal de luz para o mundo em trevas. Sábado que vem teremos mais uma edição do Natal Black com o tema Milagre e Herança. Você que gosta de boa música e bem estilizada não pode perder. Venha louvar e adorar conosco neste dia especial, fazendo uma grande festa para Jesus. Anota aí, próximo sábado, dia 21, às 19h, aqui no templo. Um novo tempo chegou. Um novo tempo. Com ele veio o amor. Dezembro já está passando e com ele o fim de ano, suas festas e eventos. E alguns já estão acontecendo aqui na nossa igreja. Então confira nossa agenda de fim de ano, se programe e convide os seus parentes e amigos. Sábado que vem, dia 21, às 19h, Natal Black com o tema Milagre e Herança. Dia 25, às 17h e às 19h30, cultos de Natal da igreja com o tema Jesus, nossa luz. E dia 31, às 22h, culto de passagem de ano. Anote tudo em sua agenda e não perca nada. E atenção! Por conta dos eventos e programações especiais, algumas atividades estão suspensas. Confira!
De 15 de dezembro até o fim de janeiro, não haverá ensaios de coreografia, coral e o clubinho missionário. Dias 24 e 31, terças-feiras, não haverá terça nobre. Dia 25 e dia 1º de janeiro, quartas-feiras, não haverá quarta viva. Durante todo o mês de dezembro e janeiro, não haverá vigílias de oração às sextas-feiras, nem os cultos de oração que acontecem de segunda a sexta, às 7 e às 18 horas. Mas fiquem atentos, pois as reuniões de célula continuam normalmente, sem interrupção. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom estar aqui com vocês, principalmente para nós do Ministério Infantil hoje. Ufa, ontem nós tivemos o Natal do Mini. Quem não veio, olha só isso daqui. Aí você já tem uma ideia do que você perdeu. Foi muito bom, pessoal, uma equipe muito grande trabalhando. Foi um dia, uma noite muito abençoada. Glorificamos o nome do Senhor Jesus e de Deus porque permitiu a vinda de Jesus, né? Então nós estamos numa época de muito, eu acho que realmente aquela coisa misteriosa, né, do nascimento de Jesus invade os nossos corações. Mas hoje nós não vamos falar, as crianças não vão aprender sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a última etapa do plano de salvação de Deus para o homem. Deus mandou Jesus nascer, mas mandou ele nascer para que ele morresse um dia por nossos pecados. Mas depois disso, o que vem é o final dos tempos, que nós aguardamos. Eu tenho cultivado no meu coração o desejo pela volta de Cristo. Cada vez que eu ligo, eu gosto de assistir noticiário. Agora estou um pouco melhor, mas eu ficava de noticiário em noticiário para ver se eu via alguma coisa diferente. Mas eu ficava tão chateada quando assistia, e acredito que isso aconteça com você também. Quanta maldade! E agora as câmeras, elas ajudam a mostrar quem é o assassino. Por outro lado, você fica assistindo aquilo quase em tempo real, né? Uma coisa assim que mexe com a gente. E naquela hora, assim, eu tenho falado para mim mesma: Deus, como eu anseio a tua volta. Eu não aguento mais ver tanta maldade, tantas pessoas matando, batendo, como aconteceu naquele estádio, com as pessoas vendo que podiam matar e nada, não havia absolutamente nada que impedisse. Nós precisamos ansiar a volta de Cristo. Uma vez eu estava lendo um texto que falava assim, que há um erro hoje, nos púlpitos, nas igrejas de modo geral. Nós precisamos falar sobre a volta de Cristo. Nós não estamos falando, o que acontece com a igreja? A igreja tem vivido como se Jesus não voltasse, fazendo planos, e pensando em si mesma, nos prazeres, em comprar, em ter, enquanto que o nosso olhar deve ser: um dia o Senhor Jesus vai voltar, eu preciso santificar a minha vida, porque a qualquer momento Ele vai voltar. Se Ele não voltar para todas as pessoas, Ele pode voltar para mim, que é quando eu for com Ele. Então nós precisamos ter esse olhar de volta de Cristo. Na época de Pedro, ele falava para as pessoas: olha, o Senhor Jesus vai voltar, continuem trabalhando, mas o Senhor Jesus vai voltar. As crianças vão aprender sobre isso, sobre a volta de Cristo. Elas também precisam estar preparadas para a volta de Cristo. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo, e a Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor, o dia onde a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Olha que coisa mais linda. E aqueles que já morreram vão subir primeiro. Eu tive um sonho, preciso terminar, mas eu tive um sonho uma vez, muito gostoso. Tinha uns 18 anos, estava buscando muito a Deus, e eu acordei sorrindo,
E aí eu lembrei do meu sonho. Eu sonhei que estava falando de Jesus para 2 crianças, numa cidadezinha de interior. Então eu acho que ainda vou terminar meus dias numa cidade de interior, parece, né? E eu falei, gente, não posso deixar de falar de Jesus para crianças ou estar envolvida nesse ministério, porque parece que vai ser assim que eu vou. E aí eu estava assim, conversando com elas, e de repente eu olhei no céu e o céu estava se rasgando como se fosse um papel. E tinha como se alguém estivesse pintando o rosto de Jesus. E eu sabia que Jesus estava voltando. E eu deixei aquelas 2 crianças e saí correndo assim. Era uma rua daquelas lajotas de cimento, assim. E eu saí correndo, e aí eu fui correndo e eu fui subindo, como se tivesse uma escada no ar. Mas eu não fiquei pensando, como é que eu vou fazer para chegar? Eu simplesmente fui subindo. E aí eu acordei. Que delícia! Vai ser assim o dia do Senhor, vai ser uma delícia. E você que é de Jesus, você vai subir com essa certeza. Você não vai pensar, como é que eu vou, de que jeito, como será? Não, você simplesmente vai falar assim, o meu Senhor está voltando, eu sou dele, ele é meu, e você vai subindo. Vamos falar o versículo de hoje? Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Tiago 5, 7. Pai, te adoramos pela tua palavra maravilhosa, que conforta o nosso coração, que diz, aguarde, eu vou voltar, e um dia esse sofrimento vai acabar, e você vai entender, compreender completamente todas as coisas. Ó Pai, muitas vezes é difícil o que nós passamos, os nossos sofrimentos, não existem respostas na hora, e nós temos apenas que confiar que o Senhor está vendo, que o Senhor vai nos ouvir. Ó Deus, eu te glorifico por todas as vezes que o Senhor já ouviu o meu clamor e respondeu. E eu sei que tem irmãos aqui que estão na tua presença diariamente colocando as suas coisas. Pai, dá paciência ao coração deles, que eles sejam confortados com esta palavra, que um dia o Senhor vai voltar, e o Senhor vai nos levar, e nós teremos certeza, que quando o Senhor estiver voltando, é o Senhor mesmo, não é uma miragem. O nosso coração vai se identificar com o teu, e nós subiremos com aquela certeza, com aquela confiança, é a minha vez, o meu Senhor está voltando, glorificado seja o Senhor, que o Senhor venha mesmo, e muito rápido. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre os nossos facilitadores, sobre as nossas crianças, sobre a nossa igreja, para que esse desejo da volta de Cristo, Pai, nunca se apague. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber os nossos pré-adolescentes. Agora as crianças. Glória a Deus, glória a Deus. As crianças vão estar saindo, os amados podem se assentar. Que gostoso, muita novidade. A gente quer dar ênfase em 2 informações que saiu no VT. A primeira é sobre o Natal Black, né? Talvez não seja o seu estilo de música, mas seu amigo, companheiro, alguém que você conhece, gosta desse estilo. Então traga sábado que vem, às 19 horas, o Natal Black. Tem sido uma bênção, né, na vida de tanta gente e da nossa igreja também. E o dia 25, nós vamos ter 2 cultos e são exatamente iguais. O formato igual, o tempo igual. Dia 25 começa o primeiro culto às 5 horas da tarde, às 17 horas. E o segundo às 19h30. Então grava bem, porque se você chegar às 19 horas, provavelmente vai estar acabando o culto das 17 horas. Então é um tempo para o pessoal sair, se chegar o pessoal, o público que vai assistir, participar do culto das 19h30. Amém?
Nós vamos ter um vídeo do momento da missão nesse instante. Vamos estar ligados, conectados com a informação que Deus quer passar para o nosso coração. Nosso missionário, que atua no norte da África, trará 20 crianças de diferentes nacionalidades para jogar futebol e para ter contato com cristãos e igrejas evangélicas no Brasil pela primeira vez. Será de 7 de junho a 7 de agosto de 2014. Alguns deles são muçulmanos e certamente terão uma experiência que poderá mudar completamente a visão e a vida deles, de suas famílias e de toda uma geração. Eles terão jogos no estado de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Se você deseja ajudar neste projeto, compre os lenços que estão sendo vendidos no balcão a R$50. Desta forma, conseguiremos cobrir custos com passagens aéreas, passaportes, vistos, uniformes, transporte terrestre, hospedagem e alimentação. E o Ministério de Missões não para por aqui. Temos um desafio para você. Nós precisamos de 1000 cartões com mensagens de apoio, amor e esperança aos pacientes internados na Santa Casa. Vamos amenizar a dor e o sofrimento de quem precisa. Escreva! Esses cartões estão disponíveis ali no balcão, no hall de entrada, com os voluntários da equipe Esperança. Muito bem, os amados observaram a informação. Nós tivemos a nossa viagem missionária para aquele país no norte da África, e o nosso missionário quer trazer 20 crianças. Amados, são projetos incríveis que estão acontecendo lá, no meio do povo fundamentalista, xiita islâmico, e você pode contribuir, se você desejar, comprando os lenços. Você usa, vai ficar mais chique ainda e vai ajudar a trazer aquelas crianças, né, para participar desse projeto. Eles vão jogar bola. O objetivo principal não é o futebol, mas é o compartilhar da graça do Senhor Jesus. Então eles vão vir jogar futebol lá, São Paulo, Goiânia, aqui em Campo Grande, vão. Mas o principal foco é eles poderem ter contato com famílias cristãs, o evangelho, conhecer que existe algo extraordinariamente melhor e maior do que eles estão vivendo ali naquele país. Então, participe, ore, né? E quando chegar mais próximos, nós vamos estar informando aos amados, para quem sabe, se você fala um bom árabe ou um inglês, você vai poder conversar, compartilhar com eles também. Amém? Nós queremos conhecer os nossos convidados nessa manhã. Se você não é membro da nossa igreja, está aqui nos visitando, conhecendo, adorando a Deus, a gente quer conhecer você. Você pode ficar um pouquinho em pé para a gente te identificar e dar as boas-vindas para você? Fique em pé, por gentileza. Quem está... Olha só, que beleza, amém, glória a Deus. Mais alguém? A igreja vai chegar ali atrás também, glória a Deus, aqui atrás, amém, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. É muito gostoso poder receber você, né? E se sinta à vontade para adorar o nosso Deus e ser edificado pela sua palavra. Amados, esse é um momento muito gostoso também, da gente trazer com alegria nosso dízimo, nossa oferta, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. Dar graças ao Senhor por Ele ter suprido todas as nossas necessidades, não somente essa semana, este mês, este ano, na nossa vida também. Então a gente vai trazer com alegria, com gratidão, né, ao Senhor, nosso dízimo, a nossa oferta de missões, amor de verdade, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Vamos adorar o Senhor.
Glórias a Deus. Vamos continuar de pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Aqui é o melhor lugar para orar, é ou não é, irmãos? A gente pode orar em casa, pode orar num monte de lugar, mas nunca é estranho quando o pastor quiser orar demais na igreja. Tenha certeza que quando você for do mercado, a menina lá que é o caixa do extra, ela nunca vai falar, vamos parar aqui para dar uma oradinha, ela nunca vai fazer isso. Mas a igreja é o lugar em que isso deve acontecer. Amém? Senhor, muito obrigado por esta manhã tão gostosa que temos desfrutado desde o começo. Os hinos maravilhosos, as informações, os desafios para nós participarmos, seja Deus daquele projeto lá na Santa Casa, ou do projeto Norte da África. São tantos desafios lindos, Pai. Obrigado porque nós temos vivido um tempo de conquista para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito venha sobre nós, trabalhe em nós, trabalhe em nosso coração, em nossa vida. Abre o coração que está fechado. Aquele que está em casa, Deus, assistindo esse culto pela internet, que o Teu Espírito possa visitá-lo nesta hora, para a glória do Teu nome, Senhor. Mesmo aqueles que estão assistindo esta pregação através de um DVD, que o Teu Espírito entre nesta casa, trazendo a paz, a cura, a libertação, trazendo a harmonia, tirando toda a confusão, Senhor. Nós, mais uma vez, pedimos, ó Deus, ao Senhor, para que Tu fales conosco nesta manhã. Queremos abrir o nosso coração por completo, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Não queremos receber uma parte, não queremos receber a metade, queremos que o Senhor fale tudo conosco, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Amados, antes de tudo eu gostaria de ter uma palavra de gratidão a esta igreja por esse ano que nós atravessamos e vencemos. Foi um ano de muitos desafios, mais um ano em que o discipulado cresceu, as células multiplicaram, tanta coisa linda aconteceu. A nossa igreja expandiu o nosso número de atendimentos, de alcance de pessoas, eventos, treinamentos, e nada disso, nada, absolutamente nada disso aconteceria apenas por causa da equipe pastoral. Nós damos apenas uma direção, mas a igreja tem acompanhado a sua liderança, a direção que temos dado, tem experimentado, tem estado presente, tem investido. A grande parte tem sido fiel nos seus dízimos e nas ofertas, e tudo isso nos possibilita fazer uma grande diferença na vida das pessoas para a glória do Senhor. Amém? Nós ficamos num desafio de levarmos alguns presentes lá para o Projeto ID, que aquele Projeto ID significa Instituto de Desenvolvimento Evangélico, é um ministério, é um trabalho reconhecido, uma ONG muito fortalecida já, com vários anos de história, e nós temos apoiado aquele projeto. E nós estávamos precisando de 120 brinquedos para levar lá esse ano, e foi uma correria até na sexta-feira, até na hora. Chegou na sexta-feira, um só rapaz chegou lá com 100 brinquedos para dar para as crianças. E nós demos não apenas para as crianças, mas para os irmãos das crianças que são atendidos pelo Projeto ID. O Projeto ID é um projeto de educação e transformação, e ele trabalha contra o horário da escola, né? Então as crianças que estudam à tarde passam a manhã no ID, tendo reforço escolar, aprendendo esporte, um instrumento, informática. Eles almoçam lá todos os dias e à tarde vão para a escola. E outros fazem exatamente o contrário. De manhã eles estão na escola e à tarde eles vão para o ID fazer seu trabalho escolar e aprender um instrumento, alguma coisa. É um projeto muito lindo, e não é à toa que eles têm inclusive o patrocínio da Petrobras, né? Mas a Petrobras, ela não banca tudo, ela paga os professores, eles incentivam a parte didática e educacional, mas toda a estrutura do ID é mantida por nós, por algumas igrejas parceiras. Todos os projetos que eles inventam moda lá de vez em quando, a gente que entra para poder apoiar. E louvado seja Deus pela tua vida, pela sua disposição, que nós estamos lá, amados, transformando a vida daquelas crianças em área de vulnerabilidade social, crianças que moram em áreas onde um traficante, onde um bandido tem uma influência social muito grande, mas a igreja está ali interferindo e mudando a história dessas crianças. Então esse é o papel da igreja, e eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela maneira como você tem ajudado. Talvez você, pastor, nem sabia que existia esse tal de ID, mas você está ajudando o Projeto Nova, você está ajudando tantos outros projetos da igreja, você é comprometido com a sua oferta missionária de fé mensalmente. Então nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua fidelidade. É por causa da tua ajuda que nós vamos além e transformamos a vida dessas crianças. É cada testemunho mais lindo que o outro,
o quanto que nós estamos impactando essas pessoas. Eu quero louvar a Deus sinceramente e agradecer você por estar contribuindo e participando dos desafios da nossa igreja. Amados, eu quero me aproveitar de que eu sou o pastor e o pregador, e eu quero compartilhar com vocês um texto que eu já compartilhei esse ano, mas eu quero compartilhar mais uma vez. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu estive lá no Tribunal de Justiça sexta-feira passada, finalizando, e eu compartilhei essa mesma palavra lá. E no final o desembargador, esqueci o nome dele, o presidente do Tribunal de Justiça, irmãos, aquele homem deu um abraço tão apertado, e ele falou: pastor, isso era tudo que eu queria ouvir, eu queria gravar isso que o Senhor disse. Eu falei: eu vou arrumar um CD com essa pregação que eu já tenho, da outra vez que eu preguei aqui no começo do ano, e vou dar para ele, porque realmente é uma palavra que nos ajuda muito, principalmente no final de ano, quando estamos começando a planejar e pensar aquilo que nós queremos para o ano de 2014. Mateus capítulo 7, versículo 24, é um texto que muitos irmãos já conhecem, mas eu quero refletir sobre ele mais uma vez. Eu ministrei essa palavra também em um culto das 10, quando nós tivemos o batismo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós vemos, amados, que nós podemos fazer escolhas o tempo todo. Com muita frequência nós percebemos que o nosso organismo está meio desandado. Nós vamos ao médico, o médico solicita um exame, e a maioria de nós ganhamos uma bronca do médico. E o médico diz: você tem que caminhar mais, tem que cortar a massa, não pode comer pão, não pode fazer isso, não pode, diminui o açúcar. E nós vamos lá, ouvimos essas palavras, amados. Mas é a falta de praticar uma recomendação médica que muitas vezes dá alguns sustos em nós. Quantos de nós poderíamos ter um outro padrão de vida, de saúde, seja da vista, seja respiratório? Todas as pessoas que fumam, elas recebem muitas recomendações médicas sobre o cigarro, mas elas são apenas ouvintes. Quantas pessoas que bebem recebem informações sobre a cirrose, mas elas continuam bebendo? Amados, de uma maneira análoga, isso acaba acontecendo na nossa vida. Semana após semana estamos aqui na casa do Senhor ouvindo uma palavra sobre as práticas do Evangelho, porque o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é um discurso vazio. O Evangelho, se não tiver prática, não adianta de nada, amado. Na verdade, nós não deveríamos pregar mais nada, irmãos, porque eu acho que a Bíblia já foi pregada inteirinha para quem já está na igreja há mais de 10 anos. Já ouviram o que tinha que ouvir. Porque existem países, como a China, no tempo da cortina de ferro, em que as pessoas recebiam a Bíblia distribuída avulsa. Eles entravam uma Bíblia e tiravam uma folha e cada um lia uma folha. Aí depois eles iam no encontro e trocavam as folhas de Bíblia. Mas não tinha nada combinado para aquele irmão que leu 1 Pedro 1 e 2, agora pegar a folhinha do que tem o 3, porque o irmão que tinha a folhinha do 3 nem ia no culto naquele dia. Então a pessoa lia 1 Pedro capítulo 1 e 2, depois lia Crônicas 5 e 6, aí depois ele lia o Salmo 23. Amados, era assim. Não era como eu e você que temos a Bíblia inteira em casa, em várias versões, Bíblia de estudo. Agora tem Bíblia para tudo, né, irmão? Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da avó. Daqui a pouco vai ter a Bíblia do desviado. Então, tem Bíblia para toda categoria de gente. Mas, irmãos, tem todo tipo de Bíblia. Mas isso é o suficiente, irmãos? Sim ou não? Por que a igreja na China explodiu? Porque as pessoas pegavam aquele único texto e diziam: isso aqui é a palavra de Deus, é isso que eu vou viver. Então a igreja começou a fazer diferença, porque a igreja que faz muita diferença, amados, é muito bom nós termos o Evangelho na TV, mas isso não significa tudo.
Porque os Estados Unidos é um país que tem vários canais de TV pregando evangelho 24 horas por dia, e é uma nação onde o evangelho está decadente. Porque o falar pelo falar não produz mudança em ninguém, irmãos. O que produz a mudança é a nossa atitude, a nossa prática. Por isso Jesus, ele não falou esse texto não está solto, ele está dentro de um contexto. E que contexto foi esse? O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como alguns preferem. Então Jesus falou para perdoar os inimigos, Jesus falou para você guardar dinheiro, Jesus falou para você tratar as pessoas todas como igual, Jesus ensinou a perdoar, Jesus ensinou um monte de coisa. E no final ele falou, olha aqui minha gente, não adianta vocês perderem o tempo de vocês nesse monte, nesse sol que nós estamos aqui, no lugar distante da casa de vocês. Se vocês ouvirem essa palavra todinha que eu falei, esse discurso todo que eu fiz, o próprio Jesus, irmãos, ele sabia que muitos dos que estavam ouvindo ele ali, uma coisa é você ouvir a minha palavra e você não praticar. Outra coisa era o próprio Jesus sabia que tinha um grupo ali que ia ouvir aquela palavra e não iria praticar. Mas olha a sentença que ele deu, irmãos. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, a questão não é ouvir está todo mundo ouvindo. Não é ouvir, irmãos, é praticar. O evangelho é prático, a teologia é prática. E alguns irmãos ficam discutindo a teologia, quando vai ser, o que é que significa, e isso ou aquilo. Irmão, estudar, se aprofundar é muito importante, mas a teologia bíblica é a teologia prática, é a sua vivência, é isso que vai mudar a vida das pessoas. O fato de você saber todas as palavras da Bíblia em grego e hebraico não vai curar um enfermo, não vai expulsar um demônio e não vai ser um canal de transformação na vida de ninguém. Mas o seu testemunho causa um impacto na vida das pessoas. É verdade ou não é? Então Jesus estava falando aqui, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Esse vai ser resistente. No ano de 2013, talvez eu e você ouvimos muita palavra e praticamos muito pouco. Mas Jesus está dizendo, aquele que ouve minhas palavras e as pratica. A diferença, amado, o que vai diferenciar a minha vida e o meu sucesso nas coisas de Deus, o meu bom êxito nas coisas de Deus, é o quanto eu estou disposto a praticar. E como é que você está praticando? Se Jesus fosse lá para dentro da sua casa, igual a Super Nani, para poder avaliar, o que é que Jesus diria? Qual a nota que Jesus daria para você no final do dia? Todo dia. Qual seria? Qual seria a nota que ele daria para você esse mês? Qual seria a nota que ele daria esse ano? Nós ouvimos muito, irmãos. Temos coleções de livros na nossa casa. Coleções de Bíblia, coleções de CD e de DVD. Temos todos os livros de tudo. Irmãos, isso não muda a vida de ninguém. Existem pessoas que têm poucos livros. E alguns não têm nenhum porque não sabem nem ler. Mas o testemunho, o procedimento, é uma coisa muito séria. E é isso que vai causar a diferença em nós. Então o que Jesus disse aqui no texto? Aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem prudente, porque praticar a palavra de Deus é uma prudência. Seja prudente no falar, seja prudente no gastar, seja prudente na maneira de conduzir os seus negócios. Não faz de qualquer maneira, não se empenha com qualquer tipo de gente, seja prudente. Não faça aliança com qualquer tipo de pessoa. É o que Jesus falou aqui. É como um homem prudente. É como um homem que ele dosa os limites dele. Ele não se entrega a qualquer situação. É uma pessoa que tem domínio próprio. Ele sabe o momento dele chegar, ou se ele nem vai naquele lugar. E se ele for, ele sabe com quem ele vai estar naquela reunião. E se ele está com alguém, ele sabe o que vai falar. Amados, prudência em cima de prudência. Se é uma mulher, ela tem prudência no vestir. Se é um homem, ele é prudente no olhar. Para uma mulher, para uma pessoa. É a prudência. Agora, como que nós aprendemos isso? Através da prática da palavra de Deus. Então esse homem que é prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Eu acho isso fantástico, amados. Não é fácil ser prudente, assim como não é fácil edificar uma casa sobre a rocha. Eu falei aqui no culto que eu preguei às 10 esse texto, quando teve, eu sou carioca, né, os irmãos sabem, e eu fui no Rio de Janeiro logo depois que teve aquela enchente terrível há 3 anos atrás, na cidade de Angra dos Reis.
E ali nós vimos, apareceu essa foto em vários lugares, uma casa que a metade da casa foi arrastada, a outra metade continuou de pé. Sabe o que era? A metade da casa foi construída na rocha, a outra metade foi um puxadinho. E quando veio a água, quando veio o toró, arrastou a metade da água que não estava na rocha, a metade da casa que não estava na rocha. E às vezes nós estamos assim, metade da nossa vida está na rocha, a outra metade está na areia. O nosso casamento está na rocha, as finanças estão na areia. A nossa vida intelectual, acadêmica, de estudo, opa, firmada, cheia de diplomas. Mas e o caráter nos negócios? Opa! E a ética? A ética está na areia. E aí quando vem uma tempestade, você, puxa vida, ainda bem que essa área da minha vida ninguém toca. É claro que não toca, você decidiu construir sobre a rocha. Não é fácil, dá trabalho construir na rocha, os equipamentos são caros, é barulheira. Dá trabalho trabalhar lá com britadeira, né? Eu era menino quando estavam fazendo o metrô lá no Rio de Janeiro. E o meu médico era ali na Tijuca, onde tem uma estação de metrô. E aquela barulheira, amado, não era um não, eram uns 30 cabras mais ou menos com britadeira. Se uma já faz barulho, imagina 30. Era insuportável. Mas o que era aquilo, irmãos? Para poder edificar algo no meio da rocha. Só que nós não queremos ter trabalho, porque é mais fácil cavar na areia. Até uma criança cava, até uma criança faz um buraco. Até um coelho faz buraco na terra. Aí é muito fácil, não precisa nem ser muito inteligente. Mas irmãos, e quando vier a tribulação? E foi isso que Jesus disse, quando vier a chuva, o transbordar, os ventos, que isso vem. É impressionante que Jesus falou, que a chuva, a enchente e os ventos vêm sobre a casa na rocha e na areia. A diferença é que uma cai e outra não. Mas que vem, vem. Mas pastor, eu estou na casa do Senhor, sou temente a Deus, sou homem de uma só mulher, sou dizimista, sou trabalhador, não falo palavrão, não bebo, não fumo, eu lidero célula. Por que Deus está permitindo essa aprovação? O texto está dizendo aqui, irmão, a chuva vem, a enchente e a ventania vem contra quem está na rocha e na areia. O que você tem é que agradecer a Deus que isso não vai te arrastar. Essa que é a diferença, você só não será arrastado, porque a aprovação virá de todos os lados. Não é porque eu sou pastor que eu não vou ser atribulado. E esse ano foi o ano que Jeová resolveu me provar. E graças a Deus estou terminando o ano fundamentado na rocha. Eu não fui arrastado. Então, amados, é uma decisão nossa. Não sou eu que vou escolher, não é o pastor que escolhe, não é o teu filho, não é a tua mãe, não é teu sócio, não é o marido e nem a mulher. Cada um escolhe onde vai edificar a sua vida. Se vai edificar a vida na rocha ou se vai edificar a vida na areia. É simples assim. E o que é a rocha? É a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, é nos ensinando a ter testemunhos. E é muito impressionante como é que nós vamos ensinando os nossos filhos a viver na rocha, e os nossos filhos vão nos ensinando a viver na rocha. Então, volta e meia eu estou lendo a Bíblia com meu filho, e depois eu saio na rua, dou alguma mancada, o meu filho fala, pai, se lembra aquele versículo que nós lemos assim? Ô filho, me perdoe, em nome de Jesus. Aí eu oro, peço perdão para Deus, para o meu filho ver quem tem que pedir perdão. Mas ele fica observando, porque amado, ô pai, ó, só está edificando na areia, hein? Vamos corrigir. Então, amados, entenda que Deus sabe que eu e você, nós não vamos ficar neuróticos pela perfeição. Mas a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Deus nunca vai te pedir algo que você seja incapaz de fazer. Eu costumo dizer isso. Em momento algum a Bíblia diz, coma fogo, meu povo. Porque Deus sabe que a gente não pode comer fogo. Então isso Deus nunca vai pedir. Deus nunca, não tem nenhum versículo dizendo, voai na minha presença, voai e flutuai na minha presença. Tem esse versículo na Bíblia, sim ou não? Não, porque você não pode voar nem flutuar. Agora, se a palavra de Deus diz, sede santos, como eu sou santo, é porque você pode ser santo, como Ele é santo. Você pode seguir o exemplo de Jesus. Não é fazer disso uma religiosidade, que a religiosidade mata o Espírito Santo dentro de você. Tem pessoas que querem ser tão espirituais que se tornam religiosos. E a religião é o que enfraquece uma igreja. Uma igreja cheia de religião é uma igreja vazia do Espírito de Deus.
Uma igreja cheia de regras endurecidas fere as pessoas e prefere perder as pessoas. Alguns dizem, não, para andar aqui tem que ser assim. E aí um monte de gente se desvia, amado. Eu sei que a porta não pode ser larga e que o caminho é estreito. Mas tem igreja que além do caminho ser estreito, ainda bota dinamite no meio do caminho dos irmãos. Então não dá para seguir Jesus dessa maneira. Então o caminho é estreito, mas você também não precisa botar arame farpado para dificultar o irmão. Só fuzileiro naval que entra no céu, não pode. Então nós temos que entender que eu e você podemos praticar o evangelho, edificar a nossa casa na rocha, para suportar toda a provação. O ano que vem aí 365 dias de oportunidades para conquistarmos coisas novas em Deus, vivermos de uma maneira plena diante do Senhor. Todos os dias são oportunidades que Deus vai te dar para você confirmar a edificação da sua vida sobre a rocha, sobre o desejo do Senhor. E o texto aqui continua dizendo, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ou seja, insensato é sem senso, aquele que não tem bom senso. Todos nós conhecemos alguém que não tem bom senso, né? O pessoal chama de sem noção. Esse é um sem noção. Então todos nós conhecemos algum sem noção. E o sem noção, ele é assim. Ele quer as coisas rápidas. Ele não quer ter o trabalho de edificar na rocha. Ele quer edificar toda a vida dele na areia. O casamento dele é na areia. Olhou a mulher, gostou, apaixonou. Era um homem de Deus. Eu estava orando por uma mulher, foi essa que apareceu. Se aparecesse uma mula, ele ia falar também que era de Deus. Porque ele falou, o que aparecer na minha presença já viu aquele homem que apareceu, sei lá, uns fantástico, o homem que casou com uma jumenta? Então tem gente que só não casa com a jumenta física, mas é uma jumenta num corpo de gente. Mas Deus mandou para mim, mas olha só como é que ela é, ela isso, ela aquilo. Irmãos, edificando na terra. Com todo respeito, irmãos, essas empresas que apareceram aí agora, de ganhar dinheiro rápido, 200% ao mês. Teve gente que pediu as contas, irmãos. Gente trabalhava em empresa sólida, em empresas edificadas na rocha. Pegou o fundo de garantia e aplicou nessas empresas que ninguém sabe. Há 3 anos atrás ninguém sabia de onde eram essas empresas. O cara pegou o dinheiro, colocou o dinheiro dele, chamou amigos para colocar o dinheiro. E agora o que houve, irmão? Quando veio a chuva, a enchente, o vento, levou ele, o dinheiro dele, acabou com a amizade do amigo, e o amigo falou dizer, foi você que me botou nessa furada. Não, mas você entrou porque você quis, mas eu entrei porque você é meu amigo e falou para eu entrar, e disse para eu entrar para eu te ajudar. E agora eu te ajudei e você vai me ajudar. Olha a confusão, irmãos. Mas por quê? Colocaram o seu sucesso profissional na areia. Ninguém ganha nada, uma reputação da noite para o dia. Nenhum médico, porque dá uma entrevista na TV, fica famoso, nem assim não. É o contrário. Ele dá entrevista na TV porque ele já é reconhecido. Porque a carreira dele já é sólida, está estabelecida sobre a rocha. Da mesma maneira, nós nos enganamos e o inimigo o tempo todo, ele quer nos atrair para edificarmos tudo o que Deus tem para nós, amados. Porque Deus quer que você, inclusive, exercite a sua perseverança. Hoje nós temos uma geração apressada. Casou, não deu certo, separou, casar de novo. Abriu uma empresa, não deu certo, fecha, começa outro. Está nem aí, dá calote, dá balão em todo mundo, fecha a empresa, deixa prejuízo para todo mundo. Mas são pessoas que não são orientadas por Deus. Porque aquele que é orientado por Deus, aquele que ouve as palavras do Senhor e os pratica, é como homem prudente. E aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica, é como um sem noção. Ele não tem noção de perigo. Não tem noção de com quem que ele está se envolvendo, com o que ele está se envolvendo. E por causa disso, amado, nós precisamos todos os dias colocar o nosso coração diante do Senhor e falar, Senhor, hoje é mais um dia em que vou ter que tomar decisões. Onde eu vou edificar essa minha decisão? Essa minha decisão vai fazer com que eu edifique a minha vida, meu casamento, meu ministério, minha célula, minha saúde, na areia ou na rocha? Na rocha é mais difícil, amado, mas vale a pena. Aquele que edifica a sua vida na rocha, ninguém toma nada dele.
Vem tudo isso sobre ele. Vem a chuva, vem a enchente, vem o vento, mas ninguém leva nada dele. Mas você vê, fulano de tal faliu. Tenha certeza que edificou sobre a areia, seja quem for. Mas nós achamos que as pessoas são bem-sucedidas da noite para o dia. Achamos que os ministérios aparecem da noite para o dia. E quando nós vemos alguém, olha só, como é que essa pessoa é assim, 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 é respeitada. Independente de se você concorda ou não com a teologia e com a doutrina dele, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia não apareceu no ano 2000, não. O Silas Malafaia não apareceu na década de 90. Desde a década de 80, ele já exercia a liderança dele no meio da juventude da igreja dele. Ele era jovem ou era adolescente, lá no Rio de Janeiro. E desde então ele foi trabalhando. Em 2000, ele começou a ganhar mais visibilidade. Agora, foi da noite para o dia? Não, de maneira nenhuma. Ele pode escolher destruir o ministério dele da noite para o dia, como o reverendo Caio Fábio, porque eu tenho uma profunda admiração até hoje, escolheu jogar toda a história dele ministerial da noite para o dia fora. É uma escolha dele. Agora que o Caio Fábio também edificou na rocha, ele edificou. Só que ele resolveu pegar uma marreta e jogar tudo no chão. Então, amado, são escolhas que você faz. O que você quer, amado? Qual é o exemplo para você? É aquele que edifica tudo na rocha ou aquele que edifica tudo na areia? Muitas vezes na área de negócio as pessoas fazem isso. Lutam, corrompem para poder prestar serviço para o governo. E quando o governo quebra, quando o governo cai, o trabalho dele, o patrimônio dele, fica na mão do governante. Mas quando você edifica na rocha, todo o seu trabalho fica nas mãos do Senhor. Tem muita gente desesperada. Ai, meu Deus, se o Bernal sair, tem gente que ora para o Bernal sair. Não é questão se admira ou não admira o trabalho dele. É porque depende dele para poder a empresa funcionar. Tem gente que pede a Deus, meu Deus, tomara que o Nelsinho seja governador, porque senão vai ter que trocar tudo, eu não sei o que vai ser de mim. Irmãos, olha que coisa vexatória. Isso é uma vergonha para um profissional, um empresário, alguém depender de alguém que está no poder. Os nossos olhos não têm que estar em quem vai estar no poder, temos que falar como Davi, eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem, porque eu não estou com o pé sobre a areia, eu estou na rocha. Aquele que me guarda não cochila e nem dorme, nem cochila e nem dorme o guarda de Israel. É aí que você tem que edificar, amados. É no guarda de Israel. É naquele que está com você o tempo todo e está dizendo, vai lá, meu filho, agora é por aqui. Agora a rocha é ali. Agora é a rocha aqui. Fica amado, você quer coisa melhor. Mas nós fugimos, porque nós não queremos ir para a rocha. É melhor ir para a areia. Na areia todo mundo quer ficar, né? Você vê a foto lá no Rio, na areia de Copacabana, está lotada. Todo mundo quer ficar na areia. Agora pergunta, quantos querem subir o Pão de Açúcar lá pela rocha? Quantos alpinistas tem? Tem no máximo 3. E eles é que fazem a diferença na história deles. Então eu gostaria de desafiar você nesta manhã a sair daqui com o seu coração querendo, desejando ardentemente edificar a sua vida sobre a rocha nas pequenas coisas. Desde o estacionamento do carro até a vaga do cadeirante no mercado. Eu sempre falo isso porque isso é verdade mesmo, irmãos. Não pode conversar dirigindo. É uma infração. Faça isso. É ouvir e praticar, irmãos. Dentro de casa, ouvir e praticar. Ser um modelo no seu prédio, ser um modelo no seu condomínio, ser um modelo de negócios, no tratamento com as pessoas. Pode ser que agora vai ser muito difícil, mas vai chegar um tempo que você vai ser reconhecido exatamente porque você decidiu edificar a sua vida sobre a rocha. Eu já falei para os irmãos que eu tenho um certo constrangimento de pregar nesse culto 8h30 da manhã, porque é o culto frequentado pelos sábios. Gente que já viveu muito mais que eu. E que na verdade vocês deveriam estar aqui pregando para mim. Eu só estou aqui porque eu sou pastor. Mas eu sei que eu estou falando para muita gente que tem autoridade para poder me ensinar. E tem gente que enquanto eu estou falando aqui, eu já sei disso, pastor. Eu ouço e eu pratico. A minha vida está edificada na rocha. Por isso que eu estou aqui. Mas por outro lado, eu sei que muitos estão aqui
e não entenderam ainda a seriedade e a importância que é edificar uma casa sobre a rocha. Muitos irmãos estão aqui com 70, 80, outros chegando aos 90 anos, e que já viram tantas pessoas que caíram porque não edificaram a sua vida na rocha. Mas que você possa sair daqui com esse desafio, com esse compromisso diante de Deus, de fazer com que o ano de 2013, 2014, seja um ano em que, a despeito da chuva, da enchente, da ventania, você possa permanecer firme no Senhor. Que quando nós sabemos, amados, que estamos na rocha, nós não temos medo da provação. Que a provação vem, nós vamos superar e vamos permanecer de pé. A minha mãe vai fazer 80 anos ano que vem, e há 3 semanas atrás eu perdi um irmão, que era o meu irmão que cuidava da minha mãe. E eu fui para lá, não deu tempo de eu chegar para o sepultamento, mas eu fui para lá para ficar uns 3, 4 dias com a minha mãe. E no segundo dia, no primeiro e segundo dia foram dias muito difíceis. Mas no terceiro dia, a minha mãe estava renovada. E ela contava as histórias do meu irmão, estava mostrando algumas fotos do meu irmão. E o coração dela já não estava mais pesado. Porque, amados, é uma vida fundamentada na rocha. Vem a luta, vem a dor, é tosse, vai para lá, vai para cá, mas não sai da posição. É isso que Deus quer para você. Talvez esse ano foi um ano difícil para você, um ano de perda, desemprego, doença, divórcio, enfermidade na família, pessoas se distanciando, traição sobre traição. De repente até alguém dentro da igreja traiu você. Mas se você está na rocha, irmão, você se retorceu todinho, você foi como uma palmeira, né? Você se inclinou, mas você permanece enraizado na palavra de Deus. É isso que Deus tem para você nesta manhã. Saia daqui com essa convicção de que vale a pena praticarmos a palavra de Deus. Não basta você fazer o que você quiser achando que está na rocha. Não se deixe enganar. Quem está na rocha é aquele que pratica. Então, se você praticar a palavra de Deus, deixa a chuva vir, o toró, a ventania, a enchente, que nem enchente vai abalar o fundamento da tua casa. E dessa maneira você vai ficar firme no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar pela tua vida neste momento. E eu quero que você coloque diante do Senhor o seu coração. Examine o teu coração. Eu não posso dizer para você quais áreas da sua vida que estão edificadas na areia, mas você pode identificar as áreas da sua vida que estão fundamentadas sobre uma mentira, sobre uma farsa, sobre um engano. Decida reconstruir a tua vida, porque Deus vai ser fiel. Você que tem tido indisposição para trabalhar, sabe que quando você se posicionar e se dispor a trabalhar e encarar o seu trabalho com seriedade, Deus vai corresponder, Deus vai te abençoar. Feche seus olhos, coloque isso diante do Senhor. Não permita que o seu casamento, que o relacionamento com seu filho, que os seus negócios, que a sua vida espiritual esteja edificada na areia. E você que está passando qualquer luta neste momento, mas você sabe que você é fiel a Deus, que o teu coração é inclinado ao propósito do Senhor, saiba que Deus nesta manhã está trazendo alívio para o teu coração, para que você saiba que você não é um azarado e um amaldiçoado por estar passando pela luta que você está passando, porque a chuva vem sobre a rocha e sobre a areia, a enchente sobre a rocha e sobre a areia, os ventos contrários sobre a rocha e sobre a areia. A diferença é que você vai permanecer de pé, a despeito da sua dor, da provação que você está passando agora, porque o Senhor vai te consolar. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Saiba que Deus vai te tirar desse nível de angústia e você vai se lembrar como essa época que você se desenvolveu e aprendeu em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã, mais uma vez. Cada manhã que nós viemos aqui, Pai, é uma manhã tão tremenda que o Senhor fala conosco, renova a nossa fé, trabalha o nosso coração.
E nós nos sentimos, ó Deus, como se estivéssemos ouvindo a própria boca do Senhor, falando para nós e ao nosso coração, trazendo renovo, fortalecendo a nossa fé, nos ajudando, Deus, trazendo novo fôlego para que possamos vencer e atravessar as perdas e as tribulações que nós passamos. Pai, mas nos dê condições de alinharmos a nossa vida e nosso coração nesta manhã, que possamos nos enraizar na Tua palavra e experimentar algo novo em nós, em nome de Jesus. Tu és o Deus que sempre tem cuidado de nós. A Tua palavra diz que desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu a respeito de um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Nós esperamos no Senhor, Pai. Nós esperamos no Senhor, Pai. Ó Deus, nós aguardamos a Tua manifestação, como disse o salmista Davi, mas que os guardas pelo romper da manhã. Como uma criança de colo anseia pelo seio da sua mãe, assim a nossa alma para contigo, Senhor. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, aguardamos o Teu livramento e a Tua intervenção em nossa história, Pai. Mas, além disso, dê a nós condições para firmarmos a nossa vida na rocha, não na areia, que possamos experimentar, ó Deus, um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos mergulhar em Ti e no Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Só gostaria que os irmãos se assentassem 5 minutinhos para eu chegar ali na porta. E em nome de Jesus, você vai ter uma semana abençoada, colocando a tua vida em ordem para a glória do Senhor. Amém.